Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online. Nós estamos começando pontualmente, como é nosso costume, e para aqueles que estão acostumados a viajar pelas companhias aéreas aqui no Brasil, talvez já tenham passado por essa situação. Eles dizem assim: pontualmente nós fechamos a aeronave. Agora vamos levar uns 15 minutos para sair até a gente ser autorizado pelos controladores de voo, pelo aeroporto, né? Mas, de verdade, a gente sempre começa as nossas aulas online no horário, e essa é uma forma da gente dizer que a gente respeita as pessoas que estão aqui. Mas, por outro lado, a gente também sabe que existem algumas pessoas que acabam se atrasando nos primeiros minutos, não às vezes porque querem, mas é porque receberam e-mail, estão procurando o link, estão abrindo os seus computadores e, pela nossa experiência, nós sabemos que isso acontece com alguma regularidade. Então, o que nós fazemos para agradarmos todas as pessoas e não prejudicarmos aqueles que estão aqui, às vezes até antes de a aula começar, mas também não deixarmos sem conteúdo as pessoas que chegam com alguns minutos de atraso. Então, o que nós descobrimos é que nós podemos providenciar um conteúdo que, por hipótese, não estaria preparado para essa aula, mas a gente vai compartilhando esse conteúdo é, antes, assim, nesses minutos de warm-up, nesses minutos iniciais aqui, né? Mas deixa eu me apresentar para vocês, e vou fazer isso duas vezes. Meu nome é Jogar Chaves, eu sou o cofundador da Universidade do Inglês. E uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu não conseguia falar inglês, eu tinha um tremendo desafio para falar inglês. Eu aprendi a falar inglês já depois de adulto, não como criança, né? Eu tive dois professores particulares de uma escola de inglês, onde eu tentei fazer cursos, né? E não consegui. Beleza, era uma situação que eu ia levando até que chegou um momento que eu fiquei desempregado e não consegui retornar ao mercado de trabalho porque eu não falava inglês. Esse foi um momento muito doloroso na minha carreira. Até hoje, quando eu lembro desse momento, de verdade, duas coisas passam, são dois sentimentos que me vêm, né? O primeiro sentimento foi um sentimento de incompetência, né, e de culpa, porque a minha família passou por dificuldades por minha causa, por minha culpa. Então, esse é um sentimento que eu tenho, né? E um sentimento de inadequação, né? Para usar uma outra palavra não tão pesada, mas se eu tivesse que traduzir essa palavra, eu diria assim: eu me sentia burro, porque, e especialmente porque eu vi algumas pessoas com menos competência, menos inteligência, e por favor não me entenda mal, não estou me julgando melhor ou pior do que alguém, mas sabe quando você está lá você é jovem, criança, e você tem, ou adulto, não importa, você está lá no time e você vê que pelo que você joga, pelas suas habilidades, pela sua competência, você deveria ser titular daquele time, e você não está nem no banco, né? Então você começa a contar algumas histórias para você, tipo, aqui tem uma panelinha, você tem que ser amigo do treinador. E eu sempre contei algumas histórias dessas para mim com relação ao inglês. Mas nesse momento, né, nesse momento grave da minha carreira, nesse momento grave da minha vida, nesse momento foi assim, sabe? Como olhar para o espelho e me sentir muito burro. Mas eu acredito nisso que eu vou falar para você, né? Tá numa música do Adoniran Barbosa, que diz assim que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? A gente também pode usar uma frase de um filósofo americano, ele chama-se Emerson. Ele diz o seguinte, essa frase é tão bonita: todo problema traz dentro dele a semente para uma solução maior e melhor que o problema. E é claro, de verdade, na hora que eu fiquei desempregado, eu não acreditava nisso não, tá bem? Para mim isso parecia mais uma teoria de curso de autoajuda. Mas
O Emerson havia escrito isso lá pelos idos de 1800 e Guaraná com rolha, tá finalzinho dos anos 1800 lá nos Estados Unidos. E quem poderia dizer que eu fui trabalhar num lugar que não exigia que eu falasse inglês, e lá nesse lugar onde eu trabalhava tinha uma livraria, e nessa livraria tinha um livro chamado Revolucionando o Aprendizado. Esse livro era uma tese de doutorado da doutora Janete Voss, né, uma educadora, na verdade uma PhD em educação nos Estados Unidos, e ela havia defendido uma tese, né, a tese de doutorado dela, a tese de PhD dela, era uma tese onde ela falava de métodos revolucionários que estavam causando um impacto gigantesco na educação mundial. E um desses capítulos se referia a Accelerated Learning, que é a metodologia que nós utilizamos hoje, e na página 293 desse livro estava escrito assim: fale francês fluentemente em 8 semanas. E, gente, para mim a grande sacada, quando eu vi essa frase, nasceu uma esperança dentro do meu coração, porque a sacada que me veio nesse momento é: se funciona para o francês, funciona para o inglês também. E de verdade, esse foi o pensamento que eu tive quando eu vi isso. E aí foi a hora que eu encontrei uma pessoa que falava inglês para trazer esse programa para o Brasil. Trouxemos esse programa para o Brasil. Eu aprendi a falar inglês com esse programa em 8 semanas. Poucos meses, poucas semanas depois de terminar o curso, peguei um avião, fui para a Inglaterra, me encontrei com o criador do método, o Dr. Colin Rose, que estava retratado no livro Revolucionando o Aprendizado, né? Me encontrei com ele na Inglaterra, assinamos os contratos e trouxemos oficialmente essa metodologia, agora testada e aprovada, porque eu acredito que se eu que repeti de ano, porque eu não falava inglês, tinha tentado 2 professores de inglês, um professor particular, dois professores particulares e uma escola de inglês, e eu não havia conseguido falar inglês, se eu conseguir, eu tinha essa crença e de verdade até hoje ninguém consegue me convencer. Você pode estar aqui aí do outro lado assistindo essa aula e estar pensando assim: Gilberto, você não me conhece, eu sou um caso perdido em relação ao inglês. Na verdade, eu só estou aqui porque não tem nada melhor passando na televisão, então eu vim aqui assistir essa aula, mas de verdade eu sou um caso perdido quando se fala do inglês. Mas de verdade, eu acredito assim, olha, fora tudo isso, eu repeti de ano por causa do inglês. Então você não consegue me convencer que você não consegue falar inglês. A minha frase, naquela época, e isso já faz 20 anos, é uma frase que eu uso até hoje e você não consegue me convencer do contrário. A frase é: se eu, Joubert, se eu falo inglês, qualquer um pode falar. E eu estava lá, poucas semanas depois de concluir para o nosso programa, a primeira turma aqui no Brasil, fui para a Inglaterra, né, onde fica a matriz da Accelerated Learning, né, apesar do nosso material ter vindo dos Estados Unidos, mas a matriz fica na Inglaterra. Fui para a Inglaterra e lá, conversando em inglês, né, assinando um contrato em inglês, falando com o Dr. Colin Rose, nós conseguimos trazer esse programa para o Brasil. Então, essa é uma primeira parte, né, daquilo que eu compartilho nesses primeiros minutos dessa aula online, é um conteúdo, né? E você fala assim: mas Gilberto, no que esse conteúdo ele pode nos ajudar no processo de falar inglês, né? No que ele pode me ajudar no processo de falar inglês? De trabalhar exatamente na sua crença, né? Ou na sua fé, depende, eu não vou entrar no mérito hoje, existe uma diferença brutal entre crença e fé, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Dependendo do estado que você está, essa primeira parte, ou isso que eu compartilhei com você, trabalha na sua crença ou trabalha na sua fé. Né? E isso verdadeiramente, absolutamente importante, é fundamental. Se você está sério, se você realmente precisa alcançar a fluência, tá bem? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos começar essa aula. E o tema dessa aula, né? E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que chegaram aqui no horário, aqueles que foram chegando aqui um pouco depois, sejam todos muito bem-vindos de verdade à nossa aula online. E nós
nós preparamos um conteúdo absolutamente fantástico para você. Eu estou muito entusiasmado a respeito daquilo que eu vou compartilhar com você, né? E eu espero que você também se entusiasme e até vou recomendar que você tenha aí à sua mão papel e caneta, papel e lápis, né? Para que você faça umas anotações, algumas anotações aí de algumas coisas que eu vou estar compartilhando com você, tá bem? Então vamos lá. Hoje, o que eu quero compartilhar é isso. É um plano de 8 semanas ou de 40 dias, né? Para você aprender inglês com seriados, tá bem?